Opa, boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, cumprimentar todos que estão aqui e as pessoas também que estão escutando em casa através dos canais oficiais. Primeiramente, gostaria de parabenizar esse projeto de lei que cria a Secretaria de Meio Ambiente, né, fazendo esse desmembramento da Secretaria de Agricultura. É um projeto muito importante. A gente sabe que a agricultura e meio ambiente estão alinhadas, mas que são demandas muito grandes para a nossa cidade. Então, eu, enquanto membro do Grupo Vitório, ativista da causa animal, membro também do Confauna, que é o Conselho de Proteção à Fauna e Animais Domésticos do Piauí, parabenizo essa ação. No entanto, essa ação poderia ter vindo de um modo mais democrático. E aí, quando eu falo democrático, é no sentido de que a gente tem órgãos específicos dessa causa que poderiam contribuir muito mais a esse projeto, a um projeto tão importante. E aí aqui eu cito algumas instituições que poderiam contribuir muito com esse projeto. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o IBAMA, o próprio Confauna, do qual eu faço parte, né, que tange nos direitos de proteção a animais domésticos e silvestres, e as ONGs de proteção animal, que não necessariamente precisariam ser as ONGs do nosso município. A gente tem ONGs estaduais, em Teresina, por exemplo, cito aqui a PIPA, que há mais de 20 anos está na causa animal. Então, essas entidades poderiam contribuir com análise mais técnica, mais criteriosa e de anseios da população para que esse projeto pudesse ser criado de uma forma mais democrática. Porque aí também a gente não pode se colocar num lugar de que a gente entenda de tudo, né? Porque essas entidades, inclusive os conselhos municipais, por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Saúde, né? Eu os procurei para que eles fizessem alguma proposta ou de reiteração ou de proposta de modificação desse projeto. Mas nenhum conselho foi ouvido para a criação dessa secretaria. Mediante isso, procuramos o Leonardo Fialho, recebemos o projeto dele, ele pediu o nosso parecer. Eu estava em viagem, num curso, mas rapidamente eu entrei em contato com algumas pessoas da causa e a gente fez um mutirão assim, de análise e conseguimos apresentar algumas propostas para casa, mas que infelizmente não foram tão bem acatadas quanto a gente achava que merecia ser. E aí ressalto também a importância do Grupo Vitório, do grupo da qual eu estou representando como vice-presidente, que atua na cidade de União desde 2017 e que ano passado, se eu não me engano, me corrija se estiver equivocado, tivemos a comunicação do prefeito atual, né, da construção do abrigo, que é uma ótima e importante obra que vai ser realizada na nossa cidade, que em breve vai estar funcionando, porque a gente precisa mais que urgente, tá? Registrar isso. E aí, analisando alguns quesitos da lei, eu vim aqui para reforçar essas questões, no sentido de facilitar, tá bom? De facilitar o trabalho da futura ou do futuro secretário de Meio Ambiente. Por exemplo, no projeto de lei, lá prevê a seção de controle de zoonoses, né? Só que, por exemplo, as nossas propostas são apenas 2 ou 3 propostas de modificação. A primeira modificação seria esse termo de zoonoses, né? Porque ele cabe à Secretaria de Saúde, e aí a gente está se pautando em leis federais, tá? Porque essa atribuição ela não pode ir para a Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu vou citar alguns fundamentos jurídicos que corroboram com essa modificação. Por exemplo, a lei número 8080 de 1980, que é a Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, o referido diploma legal estabelece que
a execução descentralizada das ações e serviços de saúde é competência dos municípios, os quais devem promover a vigilância epidemiológica e sanitária, garantindo a integralidade das ações de saúde pública. Tal interpretação reforça a atribuição da Secretaria Municipal de Saúde para a implementação e coordenação de medidas voltadas ao controle de zoonoses. 2. A portaria número 1138, de 23 de maio de 2014, Ministério da Saúde. Esta portaria define os parâmetros para a execução das ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, bem como de acidentes decorrentes de animais peçonhentos e venenosos. A ação de vigilância e saúde, compreendendo o monitoramento e a prevenção, mais uma vez, de zoonoses, deverão ser implementadas pelas secretarias municipais de saúde, em consonância com as diretrizes do SUS. Essa diretriz evidencia que a competência para tais atividades não podem ser atribuídas à Secretaria de Meio Ambiente. 3. Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017. Este instrumento normativo regulamenta as atividades de vigilância epidemiológica no âmbito do SUS e enfatiza que os centros ou unidades de controle de zoonoses devem estar vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, integrando as ações de vigilância e controle de doenças e relevância epidemiológica. Assim, a transparência da competência para a Secretaria de Meio Ambiente contraria a orientação consolidada pela gestão integrada à saúde pública. 4. Política Nacional de Vigilância em Saúde. Instituída por meio de resoluções do Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Vigilância em Saúde estabelece que a vigilância epidemiológica, incluindo o monitoramento e a prevenção de zoonoses, constitui elemento essencial à proteção da saúde da população, devendo ser realizada por órgãos do SUS, com ênfase na atuação nas secretarias municipais de saúde. A mudança proposta no projeto de lei fere este preceito, ao desviar recursos e competências para uma área alheia ao escopo da saúde coletiva. 5. Legislações municipais e normas locais. A prática administrativa em diversos municípios, respaldadas por portarias e legislações locais, vem afirmando que o controle, a fiscalização e a prevenção de zoonoses são atribuições intrínsecas aos órgãos de saúde municipais, em virtude do seu impacto direto na saúde pública e na segurança epidemiológica da população. Esses são os argumentos que a gente colocou para que Vossas Excelências vejam mais uma vez essa questão das zoonoses indo para a Secretaria de Meio Ambiente. Acho que a gente vai criar um problema, inclusive não sei como que isso vai funcionar na questão de repasses a nível nacional, como que a Prefeitura vai resolver essa problemática. E a outra questão, a outra mudança que a gente está solicitando que foi até acrescentada pelo vereador Leonardo, em relação às atribuições, né? Por exemplo, veja bem, agora no período do Carnaval, vou contar um exemplo. Agora no período de Carnaval, é engraçado, mas é problemático. Agora no período de Carnaval, eu recebi 2 ligações, eu enquanto membro do Grupo Vitória. E aí essas ligações falavam de pessoas que tinham viajado no Carnaval e haviam chegado em casa e tinham encontrado uma gata parida dentro de casa. De quem é esse problema? Do Cleverson, do Grupo Vitória? Da pessoa, se a gata não é dela? A quem ela deve recorrer? A gente sabe que as ONGs de proteção animal estão lotadas de animais, pedindo socorro, fazendo um trabalho que deveria ser público, mas que elas acabam abraçando, né? E vivendo de doações. Então, esse tipo de problema é um problema que deve ser olhado pela gestão pública, tá? Então, para que a gente tenha isso, a gente precisa ter no quadro administrativo da secretaria uma pessoa que coordene esses casos como esse. Porque se, por exemplo, a gente tiver no quadro administrativo da Secretaria de Meio Ambiente somente uma pessoa ligada à correição e zoonoses, a correição vai servir para quê? Só para pegar animais e leiloar. Animais de porte grande, né? Boi, cavalo, jumento, égua, mas ela não atua mais, por exemplo, sobre gatos e cachorros, que é uma proliferação constante em todas as cidades. Então, a Secretaria de Meio Ambiente vai estar com as mãos atadas, sem pessoa, para coordenar uma campanha educativa, coordenar problemas como esses, coordenar problemas de maus tratos. Ressalto também que
rotineiramente também, a gente também recebe ligações da polícia civil e militar, para que a gente aja em casos que a polícia também não consegue dar jeito. Por exemplo, se você encontra um animal, que esse animal está sendo vítima de maus tratos, a gente pensa, é só denunciar para a polícia. Só que a polícia não vai agir enquanto não tiver um local adequado para esse animal. Ou seja, se você não disser para a polícia que tem um protetor, ou que vai abrigar esse animal, ou que tem um local para esse animal, a polícia não vai agir. Certo? Tivemos recentemente uma lei estadual do deputado Fábio Novo, que já está trabalhando também com essas particularidades, colocando funções tanto para o Estado como para o município. É uma lei nova, né? Foi aprovada esse ano, que também é interessante a gente estar atento. Então, a proposta que a gente está colocando são apenas essas propostas, né, de retirada de nome de zoonoses para a Secretaria de Saúde, que de fato tem que ficar lá, porque mesmo não passando na aprovação de Vossas Excelências, a gente vai procurar os órgãos competentes para que tome-se uma atitude necessária, porque não dá para se admitir essa função dentro da Secretaria de Meio Ambiente. E a outra mudança que a gente está colocando é só uma mudança de termo, não vai alterar nenhum orçamento para o município, só a questão de tirar o nome de correição e zoonoses para coordenação de proteção e bem-estar animal. Então, são modificações muito simples de se fazer, que a gente vem aqui reforçar mais uma vez esse pedido. E aí, mais uma vez, eu gostaria de usar esse espaço para que a gente trate de algumas dessa lei, no sentido de que, por que criar uma seção de proteção e bem-estar animal? A crescente conscientização social e a evolução dos paradigmas de convivência entre humanos e animais demandam a criação de políticas públicas que priorizem a proteção e bem-estar da vida animal. Nesse sentido, a criação de uma seção dedicada à proteção e bem-estar animal dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente se apresenta como uma medida estratégica e inovadora que transcende a tradicional abordagem reativa adotada pelas seções voltadas exclusivamente à correição e ao controle de zoonoses. Os animais, componentes essenciais da biodiversidade, cumprem funções ecológicas que contribuem para o equilíbrio ambiental. Investir na proteção e bem-estar animal não só promove a ética e o respeito aos direitos dos seres vivos, mas também atua de forma preventiva na saúde pública. Ao melhorar as condições de vida dos animais, reduz-se os riscos de estresse, condições sanitárias precárias que podem, ao longo prazo, favorecer a ocorrência de zoonoses. Enquanto a seção de correição e zoonoses tem em sua essência uma atuação reativa voltada para o controle de epidemias e medidas de correções após a ocorrência de problemas, a seção de proteção e bem-estar animal adota uma postura preventiva. Essa abordagem proativa inclui ações educativas, campanhas de castração, programas de acolhimento e adoção, além de implementação de políticas voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida animal. Tais medidas colaboram para reduzir incidentes que possam futuramente resultar em problemas em saúde pública, integrando as ações de proteção ambiental com a promoção de uma cultura de respeito e cuidado com os animais. Investir em bem-estar animal também tem um impacto econômico positivo. A prevenção de zoonoses por meio de ações voltadas à saúde e bem-estar dos animais gera redução de gastos com medidas emergenciais de controle de epidemias e a correção de problemas decorrentes do abandono e da negligência. Dessa forma, os recursos públicos serão empregados de maneira mais racional e sustentável, promovendo benefícios a toda a comunidade. E aí, usar esse espaço também, fiz a postagem hoje desse momento da Tribuna Popular. O Júnior Mota me deu bastante trabalho para pesquisar aquele argumento, viu, Júnior? E aí tive que ler nas pressas o regimento interno aqui da Câmara. A última vez que eu tinha lido foi no concurso daqui, infelizmente não passei. Mas aqui o Júnior citou lá no argumento dele que não poderia ter modificação, né? Só que, lendo o regimento interno da Câmara,
constatei as seguintes observações. O regimento interno da Câmara de União não menciona a não votação de possibilidade de emenda a projeto de lei em segunda votação. Neste caso, aplica-se subsidiariamente o artigo 167 do regimento interno da Assembleia Legislativa. Portanto, o projeto de lei pode ser modificado durante a discussão da matéria e a matéria pode ser discutida nos 2 turnos de votação. Se a modificação, a emenda de plenário, for proposta no segundo turno de votação, ela precisa ter o apoio de 1/5 do colegiado, no caso, 3 vereadores. Artigos 33, 6, 57 e 4 do regimento interno da Câmara Municipal de União. E o 167 da Assembleia Legislativa. Como não há essa proibição no regimento interno da Câmara, dessa não votação, a gente vai para o artigo 167 da Assembleia Legislativa do Piauí, que aí vai dizer: as emendas de plenário são apresentadas durante discussão no primeiro ou segundo turno, ou turno único, de qualquer proposição, desde que apresentada por no mínimo 1/5 dos deputados da Assembleia. E aí, para dar jurisprudência ao argumento, vou citar aqui um caso que aconteceu em Minas Gerais, que aí eles fazem isso também. Por exemplo, Minas Gerais. Diante da omissão do regimento interno da Câmara Municipal de Nova Lima, quanto ao procedimento a ser adotado em caso de empate no primeiro escrutínio da eleição da mesa diretora, deve ser observado o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, concluindo, apresentei a vocês de forma técnica, o mais objetiva que eu consegui, para que a gente consiga fazer essa pequena modificação, que não vai alterar não vai gerar nenhuma despesa para o município, são só questões técnicas mesmo, para que a gente consiga ter mais subsídios e a gente não coloque um problema mais para frente, né, para o futuro secretário de Meio Ambiente, e que a gente também não venha a fazer outro processo, né, porque mesmo a gente não conseguindo essa modificação, por exemplo, no caso das zoonoses, a gente vai entrar no Ministério Público para que a gente consiga essa modificação, tá? Então, muito obrigado por essa participação, espero contar com a ajuda de vocês. Eu acho que se a gente tivesse uma pergunta aqui: você é contra a causa animal? Acho que, lógico que todo mundo aqui diria: não sou contra, eu quero ajudar a causa animal. Então, acho que essa é uma possibilidade da gente minimamente avançar nessa causa, tá bom? Acho que todo mundo aqui já criou um cachorro, um gato, ou ainda tem um cachorro ou um gato em casa, mas a gente precisa abrir esses horizontes de preocupação, especialmente com os animais que estão na rua e com os animais que sofrem dentro dos quintais e ninguém percebe. Muito obrigado pela participação.